Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, hoje terça-feira, como tradição, nós vamos analisar as altcoins. Altcoins que vocês me pediram na data de ontem. A gente vai olhar exatamente para o price action, entender se a gente tem potencial, se a gente tem assimetria e se a gente tem um bom time para entrar ou não dentro desses ativos. Afinal, a bull run do Bitcoin ela já iniciou. E em seguida nós teremos a altcoin season. Então a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento é nos prepararmos para a altcoin season. Porque para bull run nós já estamos preparados, beleza? Então a gente vai analisar o mercado, a gente vai entender dados e quais são as melhores decisões que nós podemos tomar na data de hoje. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Antes, obviamente, da gente falar das altcoins, a gente precisa passar pelo price action do Bitcoin e entender que nós estamos em formação de novo all time high, tá? Logo, em breve, acredito que hoje nós vamos fazer um rompimento dessa região aqui em cima para que a gente possa buscar um novo all time high. Estamos subindo com força e estamos aproveitando toda essa movimentação desde os 16 mil dólares, beleza? Algo super importante que nós devemos analisar diariamente daqui para frente são o price action, a análise on-chain e exatamente o fluxo dos ETFs. Olha só, a gente tem mais dias que a BlackRock vem comprando pesado. Isso daqui é capital entrando dentro do jogo, tá? Se a gente olhar para o histórico deles aqui, na data de ontem eles compraram mais 6 mil bitcoins. Ou melhor, não foi a BlackRock que comprou 6 mil bitcoins. Foram os clientes da BlackRock que compraram mais 6 mil bitcoins. Eu não sei se você sabe, mas a BlackRock ela é um ETF onde ela está oferecendo para os seus clientes um papel lastreado em Bitcoin. Se a gente vê que os clientes da BlackRock, que são institucionais, tá? Não ache que para você ser um cliente da BlackRock, você consegue ir lá ou eu consigo ir lá. Não, são institucionais. Bank of America, outros bancos, outras agências, várias empresas dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Não sei se você sabe, mas 40% da receita da BlackRock vem da Europa. Ou seja, o mundo inteiro, as grandes empresas, os big players, eles simplesmente fazem compras através da BlackRock. A BlackRock é gestora desses caras. E quando a gente vê esse fluxo de capital entrando, isso significa que, cara, esses institucionais, eles estão comprando, eles estão injetando dinheiro. E são esses institucionais que vão pagar a nossa conta. Beleza? A gente ainda vai subir bastante no ciclo. Obviamente, a gente vai estar chegando em momentos onde os dados começam a esquentar um pouco, mas em termos de preço do ativo, a gente ainda vai subir bastante. O que a gente tem que acompanhar todos os dias é se esse fluxo de dinheiro ele vai continuar entrando e aumentando ou se mantendo, né? Caso a gente comece a ver uma diminuição desse fluxo aqui, isso daí vai ser um sinal preocupante, mas obviamente a gente ainda está em um movimento de altos volumes de dinheiro entrando. Bom, para a gente analisar as altcoins aí que vocês me pediram, vamos começar exatamente por Arweave. Olha só, quem é mais macaco velho aqui no canal, e não precisa ser tão macaco velho assim, não precisa estar tanto tempo assim no canal, vai lembrar exatamente que a gente tinha uma formação de bandeira de alta aqui. A gente chegou a gravar aqui em uma das terças-feiras falando exatamente sobre a Arweave, que nós tínhamos uma bandeira de alta. E geralmente todo padrão gráfico ele é finalizado ali com um rompimento. Muitos deles a gente constitui um falso rompimento para simplesmente voltar a subir e buscar novos patamares de preço. Eu cheguei a comentar com vocês sobre a Arweave, que é um protocolo que eu tenho dentro da carteira Rumo ao Milhão, um protocolo que eu acredito bastante para o futuro, e a gente estava exatamente dentro dessa região. Depois, a gente também esteve dentro dessa região, outra oportunidade de entrada, e essa parada simplesmente explodiu. Para quem está posicionado desde o triângulo aqui, ó, desde a bandeira de alta que nós tivemos, já foi 300% de alta.
A gente ainda tem potencial de alta em Arrive? Sim, a gente ainda tem potencial de alta em Arrive. Se a gente olhar para o topo anterior, a gente ainda tem mais uma pernada ali de 200%. Só que a gente vê que esse ativo ele começou a ficar um pouco esticado, né? Olha só, a gente já subiu aí, cara, 700%. Isso significa que ele não pode subir mais? Não, não significa nada disso. Quando a gente olha para a tese de armazenamentos de dados, para mim, Arrive é o melhor protocolo disparado. A gente tem Filecoin, Crush, Storj, um monte de outros protocolos que eles são parecidos com Arrive, mas Arrive ela tem algo especial. Arrive é o único protocolo de armazenamento de dados que proporciona esse armazenamento para blockchains. E as blockchains têm um grande problema de armazenamento de dados. E a Arrive ela está nadando simplesmente em um oceano azul. Porque tanto Filecoin, quanto Crush, quanto Storj, todos esses estão focando em armazenamento de dados para usuários e não para blockchain. Ou seja, todos esses outros ativos, eles estão competindo, por exemplo, com a Amazon, com a Google Drive, outras plataformas do meio Web 2.0. Para mim, a Arrive é um grande protocolo para esse próximo ciclo. Obviamente, quando a gente olha para o Price Action aqui, acaba ficando um pouco esticado. E aí, se a gente olhar para o Price Action, a gente vai ver que os outros ativos em termos de investimento, tá? Não em termos de tese, não em termos de fundamento do ativo, eles estão mais atrativos. Por exemplo, se a gente olhar a Crush, a gente vai ver exatamente que esse ativo, ele ainda está ali na sua formação de fundo. Calma aí que a gente tem gráficos mais antigos desse ativo. Deixa eu ver. First Trade View. Vamos ver na Gate.io. Quando a gente olha para esses ativos, olha só, a gente vê que ele ainda está muito descontado. Ele ainda está lá embaixo na famosa bacia das almas perdidas, tá? Então, quando a gente olha para o Price Action, por exemplo, a gente vê que é mais atrativo do que a Arrive. Só que em termos de fundamento, a Arrive é um ativo muito mais bem fundamentado, com um propósito muito melhor. Mas quando a gente olha para a Crush aqui, para o topo anterior, a gente tem 9.000% de alta. Se a gente olhar para Filecoin, a gente vai ver também Filecoin ainda tem bastante exponencialidade para chegar no seu topo anterior. Olha só, Filecoin, quando a gente olha para ela, a gente vê que temos uma assimetria aí de quase 2.000%. Ou seja, a Arrive acaba sendo o melhor ativo em termos de fundamento. Só que quando a gente olha para os outros ativos, a gente vê que em termos de price action, eles estão um pouco melhor. Quando a gente vai tomar uma decisão exatamente nesse setor de armazenamento de dados, nesse momento a gente está entre a cruz e a espada. Porque nesse momento a gente tem o melhor protocolo em termos de fundamentos e os outros ativos mais descontados. Dúvida cruel, não é mesmo? Obviamente, todos esses ativos são ativos que, sim, eu gosto da tese deles para esse próximo ciclo, beleza? Opa, calma aí, voltou. E eu gosto deles para esse próximo ciclo. Bom, próximo ativo que vocês me pediram aí foi ImmutableX, tá? Quando a gente olha para ImmutableX, todas as teses de games, elas estão subindo fortes, tá? Nesse momento, a gente vê que ImmutableX está subindo. Esse daqui não é o gráfico mais antigo de ImmutableX. Olha só, se a gente olhar na Binance, a gente vai ter um gráfico mais antigo, mas eu sei que ImmutableX ela já teve um topo bem mais alto do que esse. Quer ver? Olha só, MX. Quando a gente olha aqui ó, no CoinMarketCap, a gente vai ver que esse ativo ele tem um histórico de um topo mais alto ainda. Olha só, o topo dele aí foi lá em $9, ou seja, tem bastante espaço para subir. ImmutableX é exatamente uma blockchain para games, aí eu prefiro investir dentro de Ronin, tá? Eu não analiso ImmutableX, eu não acompanho ImmutableX, eu acompanho simplesmente Ronin. Então, eu prefiro muito mais estar investido em Ronin do que em ImmutableX, beleza? É uma preferência dos ativos. Outro ativo que vocês me pediram é exatamente Iluvio, uma ótima tese para esse ciclo também. Games, cara, para mim é uma das teses que vai performar super bem. Iluvio, bacia das almas perdidas, quando a gente olha para potencial de alta desse ativo, a gente ainda tem 1.500% para ele poder subir. É um excelente ativo para acumular. Inclusive, é um ativo que eu acumulo
é um ativo que está exatamente dentro da carteira rumo ao milhão. Todas essas teses que vocês me pediram, tanto de armazenamento de dados, como de games, né, infraestrutura para games, como Immutable X ou Ronin, tá? Você pode escolher aquele ativo que você mais se familiarizar. Aquele ativo que você olhar e entender qual que é a melhor tese para você. Por exemplo, quando a gente olha para armazenamento de dados, cara, se você quer mais assimetria, talvez Rust, em vez de você investir em Arweave. Se você quer mais segurança em um protocolo mais parrudo, por exemplo, Arweave seria melhor do que Crush. Se quer um diferencial no mercado entre todos os ativos do setor ali, cara, você precisa tomar a sua decisão. Eu tomo as minhas decisões, eu olho exatamente para os ativos, eu coloco um ativo por setor dentro da carteira, tá? Então, por exemplo, quando eu vou montar uma carteira, eu olho para armazenamento de dados e eu escolho um ativo do armazenamento de dados para simplesmente colocar dentro dessa carteira. Não vou colocar 2 ou 3 desses ativos. E outros ativos que vocês pediram bastante aqui está relacionado com games. Tanto Iluvio, que é exatamente um game, quanto Immutable X ali, essas são ótimas teses para o próximo ciclo. São teses que nasceram no ciclo passado e geralmente nas criptos, as teses que elas nascem no ciclo passado e elas sobrevivem ao longo do bear market são boas teses para o nosso próximo ciclo. Ou seja, se a gente está próximo de ter uma nova altcoin season, teses que sobreviveram e nasceram no ciclo passado são ótimas teses. Game é exatamente isso. Eu sou super investido em games, tá? Em Ronin, por exemplo, em Iluvio também eu sou investido. Eu gosto muito dessas teses. Esses ativos são bons ativos para a gente ter exatamente nesse momento. Lembrando, se você se preparar agora exatamente para altcoin season, você vai surfar essa parada da melhor maneira possível. É como se você comprasse Bitcoin em 16, em 20, 25 mil dólares e você visse ele agora em 60, em 70 mil dólares, beleza? Você se antecipou muito à movimentação de alta que teve. Obviamente, Bitcoin já subiu bastante, ele está começando a entrar em patamares mais esticados. Olha só, uma alta de 100%, a gente está falando que Bitcoin vai estar em 140 mil dólares. Possíveis formações de topo. Então a gente só está falando de 100% de alta no Bitcoin. Enquanto a gente tem outros ativos muito mais descontáveis, quanto Iluvio, por exemplo, quanto Rust, por exemplo, a gente tem uns ativos muito mais descontados. Nesse momento, o que eu, Gui Teles, faço é olhar apenas para altcoins, é me preparar exatamente para altcoin season. Queira participar dessa festa. Se você acha que você já fez lucro até aqui, você ainda não viu nada. Assim que a altcoin season iniciar, você vai ver o que realmente é colocar lucro no bolso, beleza? Bom, esses foram os nossos ativos de hoje, 2 setores, tanto armazenamento de dados quanto GameFi. Espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Amanhã eu tô de volta aqui no canal trazendo mais análise para você e aí a gente vai olhar mais para dados, entender ali um pouco mais de fundamentos, análise on-chain, para a gente saber exatamente em que momento do ciclo nós estamos. Lembrando, a gente não só deve comprar bem, mas a gente também deve vender muito bem. Seja um estrategista, beleza? Forte abraço, tamo junto e valeu!